97. A Bruna deve se lembrar. Caso de Phoenix, no Arizona. Então foi visto um objeto em forma de bumerangue, mas muito grande, imenso, e não fazia barulho nenhum. Tá? Então, observem, inclusive foi tirado foto do objeto. E diversos tamanhos, né? Eu avistei esse UFO, tá? Esse modelo, mas não nesse tamanho, era pequeno. Tinha mais ou menos uns 2 metros de diâmetro. Agora, esse aqui ele era colossal, ele tinha quilômetros. Tá? Mas não será por causa pela distância, ou será que tem vários tamanhos mesmo? Não, tem vários tamanhos, assim como cilindros. Variam. Tem cilindros de 10 quilômetros, 30 quilômetros. Varia muito de tamanho. Por exemplo, a nave, né, conhecida como o modelo conhecido como disco voador. Não é só que geralmente são pequenos. Vamos dizer, tipo, tamanho de uma 3, 4 metros de diâmetro. Né? Não é grande, tamanho de um carro popular, né? Mas também é a nave mãe. Um UFO gigante, imenso. Então, assim, é que eu digo, a ufologia, ela vai muito além da imaginação. Tá? É muito além da imaginação. Né? Eu acredito que existem OVNIs até maiores do que luas. Naves, supernaves. É aquela lá que você mostrou da outra vez, como é que chama? Fugiu o nome? A Jerusalém? É Jerusalém, né? Isso aí. Imagem da onde? Da NASA. E eu vejo bastante casos, relatos de abdução. E na maioria deles tem máquinas que relatam que eles entram nas máquinas e lá eles mexem e fazem algumas coisas. Então, para caber uma máquina, para ter o tamanho e o peso da máquina que a gente imagina, não é pequeno. Não tem como ser pequeno para caber uma máquina, para caber um ser humano dentro dela, né? De falam que eles ficam deitados numa maca, e aí tem a máquina em volta. Então, é muito grande, não tem como ser pequena. E nem deve ter meio que uma ilusão de ótica também, né? Porque quando as pessoas descrevem, parece que é tudo muito grande dentro, né? O espaço é branco, assim, então você olha. É por isso que eu perguntei se poderia ser a questão da distância, né? Que a gente está aqui, parece que está pertinho, mas de repente eles estão bem longe, né? As pessoas comparam muito com drone. Drone é pequeno, não tem como. E aí você vai ver, é bem maior que um drone. E o drone também não consegue voar tão alto, até os profissionais. O drone não consegue voar mais alto que um avião. Né? Então, o que acontece? Só que quando a pessoa lá é incrédula, ela vai inventar tudo quanto é desculpa. Nossa, sim. Vai inventar cada desculpa esparrapada que... Né? Vou inventar até desculpa idiota, né? Essa é a realidade. Sem nexo. Né? Então, essa é imagem. E a tecnologia deles também é integrada, a máquina com eles, né? Eles comandam por pensamento, né? As máquinas deles. Né? Tem uma série aqui no canal com o professor Jefferson, que ele trabalhou lá pro governo secreto, né? Dos Estados Unidos. E ele fala que tem... Que é dessa forma, não tem como você... Por isso que não conseguem, né, replicar os OVNIs que eles pegaram, né, porque tem uma tecnologia que é muito avançada, que é integrado o piloto com a máquina, né. Inclusive tem até uma série do Livro Azul, né, que eles mostram justamente isso, né, que eles pegavam os paranormais para tentar fazer funcionar o disco voador lá que eles tinham conseguido localizar, e eles acabavam morrendo, né, porque quando se conectava com a máquina era muito forte. Isso. Faz sentido. Faz todo sentido. A conexão, o nome disso é conexão neural. Interessante. Faz todo sentido. É como se o piloto e a nave se tornassem apenas um só.
Sim. E aí ele ainda fala que essas que foram capturados é porque provavelmente foram deixados para trás, né? Por algum motivo. Porque imagina, a tecnologia deles, eles só se deixam pegar se eles quiserem mesmo. Não, justamente, isso, faz sentido. É tipo, para eles não servem, né? Obsoleto. Tipo, você pisou na bola de alguma forma aqui, vamos deixar você por sua conta lá, entendeu? Tipo, te vira. É uma outra dúvida que eu tenho, só para pegar o gancho sobre isso. No seu estudo que você tem, eles são seres muito evoluídos ou evoluídos, no seu ponto de vista? Muito evoluídos, porque independente de onde eles vêm, tem que ter uma tecnologia assim de milhares de anos à nossa frente, até milhões. Porque, por exemplo, a única maneira, claro, se eles são físicos, né? Então necessitam vir de um mundo físico. Tá? Por exemplo, qual é a estrela mais próxima do nosso sistema solar? É a Alfa Centauri. Está a 3 anos de distância, mais ou menos. Então, para você viajar até lá, demora 3 anos viajando na velocidade da luz. Então, por exemplo, você teria que criar uma nave com um combustível infinito, praticamente, e viajar na velocidade da luz. Estamos longe da gente criar esse tipo de coisa. Mas estou falando de uma estrela bem próxima. Mas de uma estrela a 1000 anos de distância. Então, assim, qual a única maneira de chegar fácil de um lugar para o outro? Em vez de ir do ponto A ao ponto B, como nós vamos de um carro, por exemplo, de carro de Petrópolis a Juiz de Fora. Você vai do ponto A ao ponto B. Você pega a estrada e vai embora. Né? Paga um monte de pedágio, né? Você pode encontrar um pouquinho. Né? Mas tudo bem. O que esses caras fazem? Ao invés de, qual a lógica? Eles viajarem do ponto A ao ponto B, qual é a hipótese? Eles podem dobrar o espaço-tempo, dobrar o espaço como se fosse uma folha de papel. Então, o ponto B vai até a nave, o universo ele acaba comprimindo, ou portais. Através de portais. Pode ser criado um portal, em 1 segundo, consegue transitar, chegar em qualquer lugar. Né? Então, assim, para comparar com a nossa tecnologia de viagem, assim, de locomoção, é algo surreal. É como se fossem deuses ainda. Assim como, por exemplo, nós agora, com há mais ou menos 5.000 anos atrás, né? Praticamente a civilização hoje em dia é como se fossem deuses, né? De tanto que evoluímos, praticamente 100 anos, né? Evoluímos bastante, matéria, não, moralmente não sei, mas pelo menos tecnologicamente. Né? Agora, a questão é que, pelo que eu venho pesquisando também, né, acontecem algumas coisas que não são legais, mutilação de animais, né? Abdução muito forçada que provoca traumas e tal. Então a gente vê também que tem uma galera bem agressiva também nesse meio. Eu acho que é a minoria, né, mas a maioria eu acredito ser benéfica. 90% benéfico, mas uns 10% aí é uma galera aí do mal. Tá? Então, assim, do meu ponto de vista, eles são bem avançados, bem superiores, comparado com o nosso avanço tecnológico hoje. Tá? Isso vai aparecer. Então, por isso que, por exemplo, né, os americanos estão preocupados, né, os militares, inclusive, e até a ilustração do objeto, tá? Os estadunidenses, as pessoas comuns, o cidadão americano, enfim. Porque qual é o medo? Se porventura um extraterrestre qualquer quiser colonizar a Terra, não tem o que fazer. Bomba atômica não vai adiantar, não tem o que fazer. A coisa mais fácil para eles é colonizar a Terra, se eles quisessem. Sim. É mais fácil. Sim, tem uma live que nós fizemos com o Ted Haig, que ele comenta um episódio que ele vivenciou eu acho que é na Antártida até, que quando chegou a nave, né, veio a nave, eles paralisaram todos os soldados com a força do pensamento, eles ficaram todos de joelho, eles não conseguiam se mexer, ou seja, para alguns seres assim que conseguem controlar várias pessoas e deixar todo imóvel, eles
Se fosse do interesse deles dominar a Terra, eles já teriam feito isso há muito tempo, né? Observe uma coisa. Tem pessoas que conseguem, do nada, registrar um OVNI. Por exemplo, estou aqui dentro de casa, aqui no meu escritório. Aí, vou lá fora pegar um ar. Se eu lá fora, eu vejo um UFO. Eu vou e gravo. Será que foi acaso? A distância foi induzido a sair e ver o objeto. Entendeu a colocação? Sim, tipo, eles já têm uma conexão com você de alguma forma, você consegue pressentir, né? E não claramente saber, eu vou sair agora e vou ver, né? Mas Exato. Alguma coisinha ali te leva naquele exato momento, né? Sim, tem um caso que eu vi, que eu gosto de ver bastante casos assim, né? E aí ele falou que ele foi abduzido mesmo, ele lembra, mas não tinha nada de chip, essas coisas no corpo dele. Mas que eles voltaram mais 2 vezes. Que ele lembra que ele foi abduzido mais 2 vezes pelos mesmos seres. E depois de um tempo, ele não apareceram mais para ele. Então, nesse caso, eu acho que ele já estava meio que ligado ou fazendo alguma experiência, alguma coisa com ele. Porque ele falou que ele chegou a conhecer até um ser mulher, entendeu? Que ele estava pensando que iam fazer alguma coisa em questão de híbrido, de ser humano com alien, sabe? Sim. E aí, por ele já ter visto mais 2 vezes aqueles seres, ele estava ligado com aquele. Não é família, né? Mas com aquele ser mesmo que estava lá. E aí depois não apareceu mais. Então, não sei se foi negativo o que eles estavam querendo fazer, ou se foi até positivo e não precisaram mais dele. Mas que voltaram mais 2 vezes para a mesma casa. E foi aqui no Brasil. Foi no canal no YouTube que eu gosto. Sim, no YouTube, inclusive, tem muitos casos legais. Tem um caso, me lembrou o caso Vilas Boas, você até pode pesquisar, que ele foi abduzido e ele teve relação sexual com uma extraterrestre, né, humana. Sim, sim. Então, vemos aqui na época o prefeito do Arizona, de Phoenix, no caso, Phoenix na cidade do Arizona, e aí ele fez a brincadeira, que as pessoas começaram a perguntar o que era aquilo que estava sobrevoando. Porque o americano é assim, bota pressão. Tá? Não é igual o brasileiro, não. Ele bota pressão. O que era aquilo pairando na noite anterior no céu daqui de Phoenix? O pessoal colocou pressão. O que aconteceu? O prefeito ele deu um pronunciamento e fez uma piada sem graça. Aí ele disse, olha, isso aí são ETs. Aí chamou, convidou esse cara vestido de ET para zombar do pessoal. O pessoal não gostou. O cidadão americano não gostou disso. Mas tudo bem. Quando acabou o mandato dele, aí ele disse que realmente não era tecnologia, né, americana, não era nada. Ele fez essa brincadeira para tentar descontrair as pessoas, para as pessoas não entrarem em pânico. Mas não era coisa conhecida, tá? Não era coisa da Terra. É um objeto muito grande, né? Como vocês viram nessa imagem anterior, a foto que tiraram do objeto. Tá? Ele tinha, não sei, 20 quilômetros, talvez, de extensão. Era muito grande e não fazia barulho nenhum. Todo mundo viu. Todo mundo viu. Está dando para ver mais abaixo, né, as luzes da cidade. Então todo mundo viu isso aí. Então, assim, um caso muito famoso também, né, em 97.